Olá, pessoal! Mais uma aula aqui no nosso livro do EMAI. Hoje nós iremos trabalhar a sequência 3, tá? E todas as atividades dessa sequência, porque são atividades bem simples e dá pra gente fazer tudo de uma vez, tá bom? Aqui nós temos na página 21 da sequência 3, a atividade 3.1. Na questão 1 tem, André utilizou planificações para construir caixas. Desenhe como você acha que elas devem ficar quando forem montadas. Tá? Antes da gente fazer aqui, vamos aqui na questão 2. Utilize os moldes do anexo 1 para montar as caixas e verifique se as suas previsões estão corretas. Então, antes de mais nada, vocês têm que saber que lá no anexo 1 tem todas as caixas para vocês montarem, tá bom? Então, vocês podem fazer aqui do jeito que vocês acham que elas vão ficar e depois vocês montam para verificar se o desenho de vocês foi coerente como a caixa fica de fato. Tudo bem? Aí você pausa o vídeo, depois você volta e confere aqui comigo as planificações. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é a primeira montagem, né, dessa planificação. Lembrando o seguinte, que aqui nós temos como base um quadrado, tá bom? A base aqui, o que sustenta. E temos os lados aqui triangulares, tá vendo aqui? Esse lado é triangular, esse também e esse também. Porque nós estamos trabalhando com uma pirâmide. Então, quando eu trabalho com uma pirâmide, eu tenho apenas uma base e todos os lados são triangulares, onde todos os lados vão se encontrar nesse pontinho aqui, o que eu chamo de vértice. Tudo bem? Aqui nós temos uma base, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, temos uma base hexagonal, que é uma base de 6 lados, e os lados também são triângulos. Então, se os lados são triângulos, eu estou trabalhando com uma pirâmide. Olha o lado aqui, olha. Um triângulo, tá vendo? E todos os lados são triângulos também. Então, aqui eu também estou trabalhando com uma pirâmide de base hexagonal, certo? Vamos nessa. Olha, aqui eu tenho uma base apenas, aqui eu tenho uma base apenas. Aqui eu já tenho duas bases, ó. A base de cima e a base de baixo. E essa base tem 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 lados. E os lados aqui, olha, tenho que são, né, retangulares, tá vendo? Então, a base aqui tem 6 lados e os lados são retangulares. Quando eu tenho duas bases, eu não estou mais trabalhando com pirâmide. Pirâmide é apenas uma base. Nesse caso, eu já estou trabalhando com um prisma, tá bom? Porque o prisma tem duas bases e os lados são retangulares, então ele montado vai ficar desta forma. Tudo bem? Ótimo! Agora, vocês não esqueçam, gente, montar os moldes do anexo 1. Tudo bem? Vamos para a página 22, na atividade 3.2. 1. Após montar as caixas, que foi da atividade agora 3.1, que nós acabamos de terminar, André as separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. Aqui nós temos um grupo de pirâmides e aqui nós temos um grupo de prismas. Então, nós já sabemos que as pirâmides têm lados triangulares, os prismas têm lados retangulares. As pirâmides têm apenas uma base e os prismas duas bases, certo? Ok. E aí vamos para A. Qual critério André utilizou para formar esses 2 grupos? Você já consegue responder sozinho, tá? Então, você pausa o vídeo, responde, depois você vem e confere comigo, tá bom? Lembrando que as minhas aulas aqui são todas para correção.
Tudo bem? Eu gostaria que vocês fizessem sozinhos e viessem aqui assistir as minhas aulas simplesmente para corrigir, para verificar se tá tudo ok, tá bom? Se vocês conseguiram entender o enunciado e responder corretamente as questões. Certo? Então, vamos lá. Qual critério André utilizou? Então, pode ser um critério pelas bases, porque um grupo, que é o grupo de pirâmides, tem uma base apenas, e o grupo de prisma, duas bases, então pode ser um critério pelas bases, ou pode ser um critério pelos lados, que os prismas têm lados triangulares, as pirâmides têm lados triangulares e os prismas lados retangulares. Tudo bem? Vamos na B. Quais são as características comuns das figuras do grupo de pirâmides? Eu coloquei aqui lados triangulares e possui apenas uma base, certo? E das figuras do grupo de prismas? Eu coloquei lados retangulares e duas bases. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Ok, vamos para a próxima atividade. Aqui nós temos a atividade 3.3, tá bom? Que fica aí na próxima página, que não saiu aí, mas é continuação, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada. Página 3.3, que fica na página 23. E aqui nós temos o seguinte: escreva ao lado de cada figura o nome de um ou mais objetos que têm os formatos abaixo. Aqui nessa coluna são as figuras e nessa coluna, onde tem aqui a continuação, são os objetos com esse formato. Então, aqui nós iremos escrever apenas os nomes. Então, que objetos têm o formato de um paralelepípedo? Hein? Que objetos têm o formato desse sólido geométrico aqui, que é o paralelepípedo? Então, vamos lá, gente. Pense em objetos que possuem esse formato e escreve o nome deles aqui. Tá bom? Vamos conferir? Então, aqui eu tenho um tijolo, uma caixa de chocolate, um livro, um tanque de água e um bloco de concreto. Tudo bem? Muito bom. Agora, vamos lá. Que objetos têm o formato de uma pirâmide de base quadrada? Hein? Que objetos têm o formato dessa pirâmide? Uma cabana de acampamento, o telhado de uma casa, a tenda de um circo, né? E agora, que objetos têm o formato de um cone? O próprio cone, o chapéu de um palhaço, o chapéu de festa infantil, casquinha de sorvete, né? E que objetos têm o formato de uma esfera? Bola de futebol, bola de gude, alguns relógios, roda de veículo, CD, DVD. E que objetos têm o formato de um cilindro? Pilha, lata de refrigerante, extintor, tanque circular. Tudo bem? E aí, as respostas que vocês colocaram são parecidas? Teve resposta aí que foi igual a minha? E aí? Se segue o mesmo raciocínio aqui, gente, tá tudo ok, tá bom? Mantenha a sua resposta desde que tenha coerência com o que foi pedido, tá bom? Vamos agora para a atividade 3.4, que fica na página 24. Questão 1. No grupo dos paralelepípedos, temos o cubo. Olha o cubo aqui, tá? E para montar um cubo, André utilizou a seguinte planificação. Tá vendo a planificação? Nada mais é do que o cubo aberto, ele tá totalmente plano. É um desenho aqui, tá vendo? Só que aí foi recortado e ele montou. Montando, ficou desse jeitinho assim. Uma caixinha, né? Lembrando que os lados são quadrados, ou seja, são todos iguais. Tem 7 lados, que a gente chama de 7 faces, ou de 7 não, desculpa, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ou seja, 6 faces. Tudo bem? E aqui a planificação, aqui o cubo montado, tá bom? Deixa eu trazer para vocês aqui um GIF onde mostra direitinho eu montando ele. Tá vendo? Deixa eu até apagar o que eu tinha riscado aqui para vocês conseguirem visualizar com mais facilidade. Olha só. Estão vendo? Então, assim é feita a planificação. Ó, feita a planificação.
e novamente a montagem do cubo, tá? Isso aí. Vamos continuar aqui. Com a planificação mostrada abaixo, André consegue montar um cubo? Olha aqui. Ele vai virar todos esses lados, isso daqui vai ser o lado de cima, esse é o lado de baixo, consegue tranquilamente, facilmente, tudo bem? Agora, no anexo 2, há 6 quadrados para você recortar. Então, você vai lá no anexo 2, recorta os 6 quadrados e daí você vai colando um do ladinho do outro de modo que fique uma planificação que dê para montar um cubo, tá bom? Porque existem planificações aí que não dá para você montar um cubo, como na atividade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? E aí, com um colega, não tem colega, tá? Você vai construir outra planificação para esse cubo. Desenhe no caderno as planificações encontradas por você. Só por você. Então, você vai lá no seu caderninho, escreve São Paulo, o dia que você está fazendo atividade, o mês e o ano. Coloca o livro que você está trabalhando, a página e coloca planificações. E daí, você vai pegar os 6 quadrados e montar a sua planificação. Aqui é uma planificação. Tá bom? E aí você vai montar a sua. Tudo bem? Indo para a última página dessa sequência, nós temos a atividade 3.5, que fica na página 25. Questão 1. A professora de André organizou os moldes construídos pela turma. Nos moldes que foram construídos, há alguns que não formam cubos. Descubra quais são. E aí tem aqui, você sabia que existem 11 moldes diferentes para construir um cubo? Esses 11 moldes, eles estão aqui, ó, no meio desses, tá bom? E aí vou escolher uns 11 e o restante não dá pra gente formar um cubo. Tá bom? Então, eu fiz de cada um para ter certeza que de fato estava correta a resposta. Eu vim aqui, montei esse, então você vai juntar virando aqui. Fecha todos os lados, essa é a base de cima, essa é a base de baixo. Então, esse daqui dá para montar tranquilamente. Esse daqui da mesma forma, você vai virar todos os ladinhos aqui. E aqui vai ser a base de cima, que é a base de baixo. Tranquilamente vai conseguir montar. Esse daqui, a mesma coisa. Esse daqui você vai conseguir também. Esse daqui você também vai conseguir. Esse também vai conseguir. Percebe que os que tem lados assim, olha, o que tem assim o quadrado assim de um lado e do outro, ele consegue fazer as duas bases na hora do fechamento. Então, você consegue montar tranquilamente, tá bom? Esse daqui, será que você consegue? Acho que não, porque vai ficar um lado sobreposto ao outro, então não vai dar certo. Esse daqui você consegue, esse daqui você consegue também, esse daqui você vai conseguir, esse daqui você também consegue, esse daqui você não vai conseguir, tá bom? Esse daqui você também não consegue, esse daqui você já consegue e esse daqui, opa, volta um pouquinho, e esse daqui você também não consegue. Então, contando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que são os 11 moldes que você consegue formar um cubo, tá bom? Conferiram aí se tá correto de vocês? Perfeito! Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau!